Fala, meu parceiro, beleza? Se eu te disser que já ouvi voz onde só tinha silêncio, você acredita? Pois se ajeita aí no banco, que essa história que eu vou te contar não é invenção de beira de estrada, não. Aconteceu de verdade. Foi num fim de semana que eu resolvi dar uma parada lá em Umarizal, interiorzão do Rio Grande do Norte. Terra quente, chão rachado e céu tão limpo que de noite dava para ver até alma penada voando. Era por volta de 2004. Naquela época eu ainda nem rodava de caminhão direto. Era de visita, passando uns dias na casa da minha amiga Rosilda, colega de faculdade da minha sobrinha. Povo gente fina, me recebeu com tapioca quentinha e suco de cajarana tirado do pé, coisa que só o interior sabe oferecer. Aí no segundo dia, Rosilda chamou eu e uma colega dela, uma tal de Dalvinha, para dar uma volta ali pelos arredores. E no meio da conversa, não sei de onde, surgiu a ideia de dar um pulinho no cemitério velho da cidade. Cemitério São Jerônimo, lá para os lados da estrada de barro que sai da igreja matriz e vai sumindo entre os pés de Jurema Seca. Rapaz, eu devia ter percebido que não era boa coisa quando botei o pé naquele chão. Logo que atravessei o portão enferrujado, uma friagem me subiu pela espinha, que nem vento de serra. E olha que tava um calor dos infernos. Mas ali dentro, era como se o tempo tivesse parado. Silêncio grosso, daqueles que pesa no ouvido, sabe? A Rosilda queria visitar o túmulo da avó, Dona Nair, uma mulher muito querida na cidade, daquelas que fazia pão doce e rezava o terço toda a tarde. A Dalvinha ia junto para mostrar o caminho. Eu fui atrás, meio sem saber o que estava fazendo ali. Só sei que quanto mais andava por entre aquelas lápides antigas, mais estranho eu me sentia. Não sei explicar direito, mas era como se eu tivesse sendo puxado para olhar os túmulos. Cada cruz enferrujada, cada nome esculpido na pedra me chamava a atenção. Passei por um túmulo de um rapaz novo, bem cuidado, com flores secas em cima, e sem pensar falei alto. Esse aqui foi cedo demais, não era hora dele ainda. A Dalvinha parou na hora. Olhou para mim com os olhos arregalados e disse: "Como é que tu sabe disso?" E completou: "Esse menino morreu de bala perdida, num tiroteio que nem era para ele estar perto." Só que eu nunca tinha ouvido falar desse caso. E o mais doido, eu nem sou de lá. Como é que eu ia saber? A Rosilda deu uma risada sem graça, tentando quebrar o clima, mas dava para ver que estava incomodada. E eu também estava, viu? Não sabia se era coisa da minha cabeça, ou se era o calor, ou se eu tinha comido demais no almoço, mas meu coração já estava batendo diferente. Mais para frente, a gente passou por um túmulo de uma senhora de coque no cabelo e olhar triste na foto. Quando bati o olho nela, senti uma dor esquisita no estômago, um incômodo e falei: "Essa senhora aqui morreu de um negócio ruim nos ovários, doença traiçoeira." Aí, meu amigo, a coisa ficou feia. Rosilda me encarou como se eu tivesse desenterrado o segredo mais bem guardado da cidade. "Tu conhecia a mãe da Zefinha?" perguntou ela. "Porque essa aí é a Dona Maria. Morreu de câncer mesmo, foi sofrido." E eu? Eu só balancei a cabeça e disse: "Nunca vi essa mulher na vida." A gente continuou andando, mais calado do que antes. Elas conversavam baixinho sobre as avós e os tempos de infância, mas eu não conseguia prestar atenção. Meus olhos corriam de lápide em lápide, como se cada uma quisesse me contar uma história. E foi assim que eu vi. Vi um homem, 3 túmulos adiante, parado dentro de uma capelinha, me encarando com os braços cruzados. Ele tinha um rosto conhecido, mas não de ter visto em vida. Era um homem que, segundo diziam na cidade, tinha sido um criminoso, o tipo de sujeito que todo mundo temia, mas que ninguém ousava falar o nome em voz alta. E ali estava ele, de terno, com o rosto pálido e uma expressão que misturava raiva e tristeza. Não falei nada para as meninas, só desviei o olhar e me apressei no passo, sentindo o suor escorrer frio pelas costas. O vento assobiava entre os túmulos e o cheiro de terra seca e flor murcha fazia minha garganta arder. A gente chegou enfim no túmulo da avó da Rosilda. Ela se ajoelhou, fez uma prece, chorou um pouco. Eu fiquei de pé, olhando o jazigo. E aí veio outro susto.
Tive a impressão de ver dentro daquelas pedras, como se fosse por transparência, a gaveta onde se coloca o caixão. Só que estava vazia. V-A-Z-I-A. Aí falei: Rosilda, tua avó já não está mais aqui, não. Ela já foi para outro canto. E falei sem pensar, como se alguém tivesse soprado isso no meu ouvido. A Dalvinha me olhou esquisito, mas ficou quieta. Até que, no caminho para a ala mais nova do cemitério, onde agora só tem plaquinhas no chão e uns jazigos de cimento novo, eu ouvi uma voz. Diz para minha neta que eu adorava os desenhos que ela fazia para mim. Eu parei na hora, virei o pescoço devagar, mas não tinha ninguém por perto. Olhei para as duas e perguntei: qual de vocês desenhava para a avó? A Rosilda engasgou. Quando era pequena, eu levava desenho da escola para minha avó. Ela colava tudo nas paredes. Era uma bagunça de papel. Ela começou a rir, emocionada. Aí eu disse: pois tua avó mandou dizer que adorava. Meu amigo, ela empalideceu na hora. Começou a chorar, de soluçar mesmo. Eu fiquei sem graça, me afastei um pouco. Fui andando sozinho pela parte nova do cemitério. E aí, meu parceiro, a coisa ficou mais séria. Mas essa eu te conto depois. Por ora, deixa essa imagem aí martelando na tua cabeça. O silêncio de um cemitério, quebrado só por vozes que ninguém mais ouve, e uma estrada de chão vermelho que leva para lugar nenhum. Se tu acha que isso foi estranho, espera para ver o que me chamou perto de uma caçamba cheia de entulho e caixão quebrado. Mas isso é conversa para a próxima parte, companheiro. Tá preparado mesmo? Então se ajeita aí, porque o pior ainda tá por vir. Eu estava ali, parado naquela parte nova do cemitério, onde os túmulos ainda nem tinham crescido. Só as plaquinhas no chão, brancas, meio apagadas pelo tempo e pela poeira. O vento soprava fraco, arrastando folhas secas e aquele cheirinho de terra quente, misturado com flor velha. E foi bem ali, naquele silêncio todo, que eu ouvi uma voz de novo. Uma voz de homem, firme, mas suave. Vem até aqui, por favor. Rapaz. Arrepiou até os pelos da canela. Mas eu fui. Fui andando sem entender direito por quê. Era como se meus pés soubessem o caminho antes de mim. Parei de frente para uma plaquinha simples, meio escondida sob um monte de terra seca, coberta por folhas e galhos. A foto nem dava para ver direito, estava toda suja. Abaixei e passei a mão para limpar, e assim que a imagem apareceu, ouvi um obrigado. Simples assim. Uma voz bem próxima, agradecendo. Respondi no automático: de nada. E fiquei ali, olhando o rosto do rapaz. Devia ter uns 20 e poucos anos quando partiu. Olhos tristes na fotografia, como quem ainda tinha coisa para viver. Voltei para perto das meninas, que agora estavam sentadas num banco de cimento debaixo de uma árvore imensa. Daquelas que parece que guardam segredos de gerações. Era um pé de oitizeiro, todo frondoso, sombra boa. O lugar parecia mais calmo ali. O calor dava uma trégua e o vento batia mais fresco. Sentei também, tentando processar tudo aquilo. Rosilda ainda fungava, enxugando as lágrimas com o lenço. Dalvinha, mais quieta, olhava para mim como quem olha para um estranho perigoso. O clima estava estranho. Eu também não sabia o que pensar. Essas coisas não acontecem assim do nada, né? Mas não terminou ali, não. Tinha uma parte do cemitério lá nos fundos que estava passando por reforma. Diziam que iam abrir mais espaço para os jazigos. Tinha um monte de caçamba jogada por lá. Entulho, pedaço de pedra, cimento, resto de muro. E no meio disso tudo, 2 caixões. Isso mesmo, meu irmão. 2 caixões quebrados, jogados de qualquer jeito, como se fossem móveis velhos. A madeira estava rachada, o tecido rasgado, e a tampa de um deles estava aberta, escancarada. A curiosidade me coçou feito picada de muriçoca. Falei para as meninas: bora lá ver aquilo de perto. As duas pularam do banco na hora. Tá doido, homem? Pra que mexer com coisa morta? Dalvinha falou tremendo. Rosilda balançava a cabeça, nervosa. Tu tá querendo atrair o quê, Zeca? Vamos deixar isso pra lá. Mas eu queria ir. Não sei se era curiosidade ou se era aquele mesmo puxão que me fez olhar pros túmulos antes. Só sei que levantei,
e fui andando devagarzinho, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. A poeira subia leve sob minhas botas. O céu começava a ganhar um tom alaranjado e as sombras dos túmulos se esticavam feito braço de assombração. Foi quando eu vi, de pé, do lado da caçamba, tinha uma mulher. Ela era jovem, morena, cabelos longos, bem pretos, caindo soltos até a cintura. Usava um vestido branco, comprido, parecia mais uma camisola antiga, daquelas de novela de época. Estava ali parada, olhando para mim. Do outro lado da caçamba, tinha um homem, calvo, terno cinza, aparência de uns 50 anos. Os dois estavam imóveis, me observando em silêncio. Não dava para dizer se eram vivos ou mortos. Os olhos, rapaz, os olhos dos dois não tinham brilho nenhum. Pareciam janelas fechadas. E mesmo sem falar nada, eu senti como se tivessem me dizendo, não vá. Parei. Gelei. O suor já não era mais por causa do calor. Era frio, escorrendo pelas costas. Dei meia volta e voltei para o banco com as meninas, tentando fingir que nada tinha acontecido. Sentei e fiquei olhando o chão, tentando controlar o tremor das mãos. Vamos embora, falei. Elas não discutiram. Levantamos e fomos saindo devagar do cemitério, com aquele sol se pondo atrás da igreja lá no fundo. O céu estava bonito, sabe? Laranja, rosa, meio roxo. Mas eu não conseguia achar beleza naquilo. A cabeça estava pesada, o peito apertado. A gente saiu em silêncio, cada um pensando no que viu, ou no que achava que viu. Já do lado de fora, Rosilda quebrou o silêncio. Tu sempre foi assim, Zeca? Sempre sentiu essas coisas? Fiquei calado por uns segundos. Olhei para o horizonte, respirei fundo. Não sei, Rosilda. Talvez só em lugares assim. Talvez só quando alguém ainda precisa ser ouvido. Ela assentiu devagar, olhando para trás, para o portão do cemitério que rangeu com o vento. E sabe o que é pior, meu amigo? Não foi a primeira vez que senti isso. Nem seria a última. Cemitério, hospital, beira de estrada. Tem lugar por aí onde o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Onde os mortos não descansam até serem lembrados. E os vivos... Bom, os vivos às vezes escutam, mesmo sem querer. Mas naquele dia, naquele cemitério esquecido do interior do Rio Grande do Norte, eu descobri uma coisa. Tem recado que atravessa o tempo, o mundo dos vivos e dos mortos, só para encontrar quem precisa ouvir. E às vezes, a gente é só o portador. Aquele que escuta, sente e entrega. E se tu acha que acabou, tá enganado, viu? O que eu vi depois disso, o que ainda estava para acontecer, é coisa de gelar até o espírito mais cético. Mas essa parte, parceiro, eu te conto na próxima. Fica firme aí, porque as vozes não se calaram ainda. E nem eu. Depois daquele dia no cemitério de Santa Cruz do Inharé, eu fiquei uns dias meio esquisito, sabe? Era como se alguma coisa tivesse grudado em mim. E não era coisa boa, não. Era como se eu tivesse carregando peso que nem era meu. Um cansaço diferente, uma tristeza que não era minha. E às vezes, uma voz. Uma voz mansa, feminina, que falava baixo, lá no fundo da cabeça, como se me chamasse. Mas eu tentava ignorar, seguia tocando a vida e a boleia. Uns 3 dias depois, voltei para a rodagem. Peguei a estrada em direção a Mossoró. O sol estava ardendo mais do que brasa viva, o asfalto fervendo que dava até para ver o calor subindo igual miragem. Mas o pior nem era o calor. Era o peso no peito, que vinha aumentando, como se alguém tivesse sentado em cima da alma da gente. Eu estava com um carregamento de cerâmica vindo de Goianinha, indo entregar para uma loja lá no centro de Mossoró. No meio do caminho, resolvi parar para almoçar num restaurante de beira de estrada, que conhecia fazia tempo. Lugar simples, mas a comida era caseira, daquelas que a gente sente o cheiro antes mesmo de descer do caminhão. Sentei na mesa do canto, pedi um prato feito com bife acebolado, arroz, feijão e macaxeira frita. Enquanto esperava, notei uma senhora sentada na mesa da frente. Usava um vestido florido, óculos de grau com a cordinha pendurada no pescoço e segurava um terço na mão. Ela olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: "Você viu, né?
Eu gelei. Perguntei o que com aquele nó na garganta. Ela só respondeu com uma voz arrastada. O moço da plaquinha. Ele agradeceu, mas nem todo agradecimento é leve. E voltou a mexer no terço. Rapaz, eu perdi a fome na hora. Levantei da mesa, fui até o balcão, paguei o que tinha pedido e saí. Quando olhei de novo para onde a velha estava, não tinha mais ninguém. Sumida. Evaporada. Voltei para o caminhão tremendo, suando frio. Liguei o motor. Meti marcha e segui, mas aquela imagem não saía da cabeça. E não era só a imagem, não. Era o cheiro também. Tinha ficado um cheiro no ar. Uma mistura de flor murcha com vela queimada. Cheguei em Mossoró já de noite. Fiz a entrega, assinei papelada e antes de procurar um lugar para dormir, fui abastecer num posto que tinha logo na entrada da cidade. Enquanto o frentista enchia o tanque, fui dar uma esticada nas pernas. Foi aí que ouvi de novo. A tal da voz. Diz para minha neta que eu adorava os desenhos. Eu parei, olhei para os lados. Não tinha ninguém por perto, só o vento soprando as bandeirinhas do posto e o barulho da bomba funcionando. Mas era ela, a mesma voz. E eu juro que senti uma mão gelada encostar na minha nuca, como quem quer chamar a atenção. Voltei para o caminhão tremendo. Liguei o rádio para tentar distrair, mas tudo que tocava parecia ter letra que falava de morte, perda, saudade. Coincidência? Talvez. Mas eu já estava começando a duvidar dessas coincidências. Naquela noite dormi no pátio do posto. E o sonho maldito. Sonhei com a mulher do cemitério. A de vestido branco, cabelo comprido. Mas dessa vez, ela estava sentada num banco de pedra, me olhando com os olhos fundos sem piscar. Atrás dela, dezenas de lápides e uma árvore seca, cheia de urubus. Ela não falava nada, só olhava. E quando eu tentei correr, senti que os pés estavam afundando. Afundando numa terra fofa, como se estivesse me puxando para baixo. Acordei gritando, suado, com a boca seca e o coração parecendo bateria de escola de samba. Resolvi que precisava voltar. Tinha alguma coisa inacabada. Algum recado que eu tinha que entregar. E não era para mim. Era para alguém que ficou esperando. No outro dia cedo, peguei o caminhão e voltei para Santa Cruz. Mas não fui direto para o cemitério, não. Antes passei na casa da mãe da Beltrana. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que tinha esquecido um negócio na última visita e queria entregar pessoalmente. Ela me recebeu bem, como da outra vez. A casa era simples, mas aconchegante, com aquele cheirinho de café e bolo recém-feito. Enquanto ela chamava a filha no quarto, eu reparei numa parede da sala. Estava cheia de desenhos infantis. Uns coloridos, outros só de lápis de cor. E bem no centro, uma foto antiga da avó da Beltrana. Era ela. A mesma que eu vi no cemitério. Beltrana veio me cumprimentar com aquele sorriso sem graça, meio sem saber por que eu estava ali. Falei logo do jeito que meu peito mandou. Tua avó pediu para te dizer que os desenhos ainda estão todos com ela e que ela nunca perdeu nenhum. Na hora, a menina empalideceu. Ficou parada, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. A mãe dela arregalou os olhos. O senhor está falando de quem? Fiquei em silêncio, a boca travada. Senti de novo aquele arrepio, igual faca gelada correndo pelas costas. Era como se alguma coisa tivesse se aproximando. Algo invisível, mas muito presente. O ar ficou pesado. O rádio que estava tocando na cozinha começou a chiar, e o cachorro da casa, que até então estava deitado no canto, levantou rosnando para o nada. Eu me despedi às pressas, disse que precisava ir, mas deixei um papel com meu telefone. Se ela quiser conversar, me liga. Voltei para o caminhão zonzo sem saber se estava fazendo a coisa certa ou só ficando doido de vez. Mas uma coisa era certa, compadre. Aquilo ali não tinha acabado ainda. E eu ia ter que voltar naquele cemitério. Tava na cara. O problema é que da próxima vez eu não sabia se ia ser só para ver, ou se alguma coisa ia tentar me puxar para ficar. Eu nem sei direito como começar essa parte aqui. Parece que depois daquele dia, tudo começou a sair do rumo. Eu achava que era só entregar o recado da dona falecida e pronto, fim de história. Cada um segue seu caminho. Mas não é assim que as coisas funcionam.
Não quando a gente mexe com o que está do outro lado. Aquilo não era só um recado. Era só o começo. Como se eu tivesse aberto uma porteira que estava trancada fazia muito tempo, com corrente grossa e ferrugem de décadas. E agora, o que estava do lado de lá estava atravessando para o meu lado. Naquela noite, depois que deixei a casa da Beltrana, eu voltei para o caminhão com o coração batendo mais rápido que tambor em terreiro. Mas segui viagem. Já estava escurecendo e o céu estava meio fechado, parecia que vinha chuva. Peguei a estrada de volta para Goianinha, mas no meio do caminho decidi parar num posto que conheço bem, em um lugar chamado Lagoa do Mato. Tem uma vendinha ali do lado que vende uns biscoitos de goma caseiros que derretem na boca, e o pessoal do posto sempre foi de boa. Mas naquela noite, o clima estava estranho. O vento estava mais gelado que o normal, mesmo sendo sertão, e tinha um silêncio esquisito no ar. Nem os grilos faziam barulho. Era como se tudo tivesse segurando o fôlego, esperando alguma coisa acontecer. Estacionei o bruto no canto, desci, cumprimentei o frentista, mas ele estava meio aéreo, olhava para mim e depois desviava o olhar. Parecia nervoso, coçando a nuca o tempo todo. Quando fui pagar o abastecimento, perguntei se estava tudo bem. Ele só respondeu: "Faz dias que a gente está vendo umas coisas aqui, coisas que não deviam estar nesse mundo, seu Zeca." Eu arregalei os olhos. Como assim? Ele engoliu seco. Uns vultos, umas vozes. Tem motorista que jura que viu uma mulher de branco andando entre os caminhões de madrugada. Outros dizem que ouviram choro de criança, mas não tinha criança nenhuma. Eu nem sabia o que responder. Só agradeci, voltei para o caminhão e fechei a porta. Mas quando girei a chave para ligar o motor, ele tossiu, engasgou e morreu. Tentei de novo. Nada. A bateria estava boa, diesel tinha, tudo certo. Mas o bruto não queria pegar. Era como se ele também sentisse que não era hora de seguir viagem. Resolvi dormir ali mesmo, mas com a porta trancada e a cortina fechada. Deitei, mas o sono não vinha. Fiquei olhando para o teto da boleia, tentando não pensar em nada. Foi aí que ouvi um barulho de risada. Uma risadinha fina, abafada, como se uma criança estivesse rindo atrás da cabine. Senti um gelo subir pelas costas. Virei devagar, puxei a cortina só um tantinho e olhei pelo retrovisor. Não tinha nada. Mas quando voltei a deitar, senti como se tivesse alguém sentado ali no banco do carona. E juro, por tudo quanto é santo, o cheiro mudou. Tava com cheiro de flor murcha misturado com terra molhada. O mesmo cheiro do cemitério. Aquele cheiro que gruda na alma. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que viesse. E a cada palavra que eu dizia, parecia que o ar ia ficando mais leve, mais limpo. A risada sumiu, o cheiro também. E então, eu dormi. Sonhei com o cemitério de novo. Mas dessa vez não era só com a mulher de branco. Tinham outras pessoas. Gente que eu nunca vi na vida. Um homem sem rosto, uma moça com metade do corpo enterrado na terra, um senhor que parecia feito de fumaça. Todos me olhavam. Nenhum falava. Só olhavam. E no meio deles, o moço da plaquinha, aquele que eu limpei a foto. Ele veio até mim e disse com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça: "Você me viu, e agora eles também veem você." Acordei com o corpo todo suado, a camisa grudada no peito. Eram umas 3 da manhã. Liguei o motor de novo. Dessa vez ele pegou de primeira. Saí do posto sem olhar para trás. Nos dias seguintes, tudo que eu fazia parecia atravessado. Os rádios dos postos chiavam quando eu chegava. As luzes piscavam. Os cachorros latiam pro nada. Em um dos restaurantes que parei, o espelho do banheiro rachou quando eu estava lavando o rosto. E foi aí que comecei a entender. Aquilo não era mais sobre o cemitério. Era sobre mim. Alguma coisa tinha grudado em mim naquele dia. Alguma coisa que viu a chance de sair do silêncio, de ser ouvida. E agora, eu era o canal. Mas não pense que era só espírito pedindo favor, não. Tinha coisa pesada no meio. Tinha gente que morreu com raiva, com mágoa, com sede de justiça. Tinha energia ali que não era só tristeza. Era ódio puro. E essas, compadre, essas não pedem licença. Fui até uma senhora rezadeira, lá nas bandas de Tangará.
Uma beata das antigas, dessas que benzem até a sombra da gente. Ela me olhou e falou: "Você não tá só. Tem mais de um com você." Me arrepiou até os fios do pé. Ela fez uns rituais, passou arruda, acendeu vela, jogou sal e depois falou baixinho, como quem tem medo do que está dizendo. Eles querem ser ouvidos, mas um deles não quer só falar, ele quer ficar. Voltei para o caminhão com o coração disparado e no espelhinho do retrovisor vi escrito embaçado: "Você prometeu." Mas eu não prometi nada não, nunca prometi. Ou prometi. Foi aí que me lembrei. Lá no cemitério, quando ouvi aquela voz pedindo ajuda, eu disse: "Deixa comigo." Só isso. Mas parece que, para eles, foi suficiente. Agora, meu amigo, não tinha mais volta. Alguma coisa ou alguém tinha pegado carona comigo. E não ia descer tão fácil. E era só o começo, o peso nas costas, os sonhos esquisitos, o espelho rachado. Tudo isso era só sinal. A verdadeira encrenca ainda estava para começar. Porque o tal do moço da plaquinha, ele não estava sozinho. E agora, eles sabiam meu nome. Sabiam onde eu dormia. E sabiam que eu estava ouvindo. Era como se o rádio do mundo dos mortos tivesse sintonizado na minha frequência. E eu não tinha mais como desligar. Naquele instante ali, parado diante daquelas placas no chão, com o sol se pondo lá nos confins do céu do sertão, eu juro pela luz dos farol que senti o mundo mudando de peso. O silêncio, que antes era só o barulho do vento varrendo as folhas secas, virou uma coisa mais densa, como se até o ar tivesse medo de se mover. O céu estava num tom alaranjado, avermelhado, e as sombras dos túmulos se esticavam como braços finos tentando me agarrar. E foi ali que escutei, de novo, aquela voz masculina, jovem, num tom tranquilo, quase como quem chama o cachorro de estimação para perto. "Vem cá, por favor." Só que dessa vez a voz estava mais nítida, mais perto, e eu soube, não era coisa da cabeça, não. Era ele. A alma daquele rapaz que estava ali debaixo da terra, num canto esquecido daquele cemitério empoeirado do interior. Era como se ele precisasse mesmo que eu visse, que eu entendesse. Fui caminhando sem pensar muito, pisando com cuidado para não tropeçar nas placas encobertas por terra e raízes. Quando cheguei na frente da plaquinha onde tinha limpado a terrinha e visto a foto do rosto do moço, uma tristeza profunda me bateu. Era um rosto jovem, de olhar doce. Dava para ver que ele tinha partido novo demais. E então, sussurrado no meu ouvido, escutei um "obrigado." Mas não era só isso. Teve mais. Eu só queria que alguém me visse, que soubesse que eu existi. Senti um aperto no peito, como se o coração tivesse sido puxado por um laço invisível. A voz dele, embora suave, trazia uma solidão que doía de ouvir. E na minha mente passou um relâmpago de imagens. Um quarto simples, uma mãe chorando, um acidente, algo repentino, injusto. Era como se ele quisesse que eu levasse a memória dele adiante, que não deixasse ele ser esquecido. Voltei para o banco onde as meninas ainda estavam, caladas. O rosto da Beltrana estava diferente, como se ela também tivesse sentido alguma coisa, mesmo sem ver. A árvore que sombreava aquele canto do cemitério tremia devagar com o vento, fazendo as folhas baterem umas nas outras, como se estivessem cochichando segredos antigos. Foi aí que eu cometi a besteira de contar para elas o que escutei. A Beltrana empalideceu, e a outra, que eu vou chamar de Marlúcia agora, se levantou dizendo que queria ir embora dali. Disse que aquele lugar estava carregado, que a gente estava mexendo com coisa que não entendia. Mas alguma coisa em mim insistia em ficar. Algo me chamava para ir até a parte dos fundos, onde as obras estavam acontecendo, lembra? Aquelas caçambas de entulho, os restos dos caixões, tudo aquilo me atraía como um ímã. Elas, claro, se recusaram. Me chamaram de doida, brincando, mas com medo no olhar. Disseram que eu podia ir sozinha, que iam esperar ali. E eu fui. Dei as costas e segui devagar, com o chão rangendo sob meus pés, os passarinhos já calados e o ar ficando cada vez mais denso. Quando cheguei perto das caçambas, parei no susto. Tinha duas figuras ali, paradas, lado a lado, olhando direto para mim.
Uma moça com um vestido branco, longo, daqueles de antigamente, como camisola de dormir do tempo dos nossos avós. E ao lado dela, um homem de terno cinza, careca, com um olhar sério, penetrante. Eles não falavam nada, só olhavam. E mesmo sem dizer uma palavra, eu entendi tudo. Era para eu não ir, era para eu respeitar aquele espaço. Aquilo ali era sagrado, por mais abandonado que parecesse. E eu, besta, estava querendo mexer onde não devia. Abaixei a cabeça, recuei e voltei para o banco. As meninas nem perguntaram o que eu vi. Acho que elas sentiram de alguma forma. A gente decidiu ir embora. Caminhamos em silêncio até o portão e quando saímos, o ar pareceu ficar mais leve. Como se a gente tivesse deixado um mundo para trás, um mundo que não pertence aos vivos. Naquela noite, já deitada, ainda sentia aquela sensação. A voz do rapaz ainda ecoava na minha mente. E antes de dormir, senti uma brisa passando pelo quarto, mesmo com as janelas fechadas. Era como se alguém tivesse passado ali só para agradecer, ou talvez só para dizer que eu não estava ficando doida. E foi assim que descobri, naquele cemitério ali no sertão do Rio Grande do Norte, onde o sol racha o chão e as pedras guardam histórias esquecidas. Os mortos ainda falam, só que nem todo mundo está disposto a ouvir. Às vezes eu penso que a gente não escolhe essas coisas, não. É como se elas escolhessem a gente. Como se o mundo dos vivos e dos mortos se encostasse só um tiquinho, num certo lugar, num certo dia, e pronto. Quem tiver com o coração aberto, escuta. E quem escuta, não consegue mais fingir que não ouviu. Foi assim que aconteceu comigo. Depois daquele dia no cemitério, onde eu ouvi vozes, recebi recados e vi coisa que não tem explicação, a vida não voltou ao normal. Nem perto disso. Onde eu ia, era como se carregasse junto comigo aquela porta aberta. Um vão entre os dois lados. Tentei seguir viagem, fazer minhas entregas, botar o caminhão na pista e esquecer de tudo. Mas toda vez que eu parava para dormir no acostamento, toda vez que encostava num posto para tomar um café, tinha alguma coisa estranha. Um sussurro, um vulto, uma sensação. Uma noite em especial, eu nunca mais esqueci. Estava na BR-404, entre João Câmara e Touros, bem no meio daquelas curvas apertadas, onde a mata fecha dos dois lados e parece engolir o asfalto. A chuva caiu de repente, pesada, com cheiro de terra molhada e vento frio. Eu encostei o caminhão num recuo e desliguei o motor. Ia esperar a tempestade passar, mas não passou. O que passou foi outra coisa. Primeiro, o rádio do caminhão chiou. Mesmo desligado, uma voz apareceu entre os chiados, baixinha, feminina. Ele precisa descansar, me ajuda, por favor. Pulei do banco, olhei em volta. Nada. Só o breu da estrada e a chuva martelando o para-brisa. Foi aí que notei. O vidro estava começando a embaçar. Mas não por fora, era por dentro. Como se alguém tivesse respirando ali. A luz interna do caminhão acendeu sozinha. Eu juro, não botei a mão. E ali, sentada no banco do carona, estava ela. A mulher de vestido branco. Aquela mesma do cemitério. Cabelos longos, rosto pálido, olhos fundos. Mas agora ela falava, com clareza e dor. Zeca, ele não consegue sair dali. Tá preso. O menino, aquele que te falou do padrasto. Meu sangue gelou. O que eu posso fazer? Perguntei com a garganta seca. Ela virou o rosto pro vidro como se enxergasse além da estrada, além do tempo. Ele morreu injustiçado. A mãe não sabe. A polícia aceitou a versão do padrasto. Um acidente doméstico. Mas o menino não caiu da escada. Ele foi empurrado e ainda gritou o nome dela antes de morrer. Eu não sabia o que fazer. Eu sou só um caminhoneiro, minha gente. Não sou médium, não sou padre, não sou nada. Só um homem que ouve e vê demais. Mas naquele momento, senti que não podia fugir. Onde ela está? Eu perguntei. A mulher piscou devagar. Sítio Jacaré de Cima, próximo de Pureza, Casa Azul, com um coqueiro no quintal. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela sumiu. Sumiu mesmo, como se nunca tivesse estado ali.
mas deixou o banco molhado, como se tivesse chovido só ali. Engatei a marcha e fui. Debaixo de chuva, com a alma apertada, segui pela estrada até achar a entrada de terra que levava para o tal sítio. Demorou. Mas achei. Casa azul, coqueiro no quintal. Igualzinho ela falou. Bati palma no portão de madeira, uma mulher saiu. Cabelos presos, olhos tristes. Olhou para mim desconfiada. Pois não? Eu me atrapalhei nas palavras. Como é que se diz uma coisa dessas? A senhora teve um filho chamado Luan? Ela travou. Os olhos marejaram. Sim, meu anjinho. Morreu com 8 anos. Caiu da escada. Ele me pediu para vir. Ela empalideceu. Como assim? Ele quer que a senhora saiba que ele gritou pelo seu nome e que não foi acidente. Ela caiu de joelhos. Choro, soluço, desespero. Eu me ajoelhei junto. A chuva agora caía leve, como se o céu também tivesse sentido o peso daquela dor. Foi aí que ouvi de novo a voz do menino, bem do lado da minha orelha. Obrigado, Zeca. Agora posso ir. Olhei para o céu e, juro, vi uma estrela cadente, mesmo com nuvem, mesmo com chuva. Uma luz cortou o céu e, naquele instante, soube que ele descansou. Mas, rapaz, não acabou não. Aquilo ali foi só o começo da parte mais pesada de tudo, porque a mulher de branco, ela não desapareceu. Muito pelo contrário. No dia seguinte, ela me apareceu de novo, no espelho retrovisor do caminhão. Eu parei no acostamento quase sem fôlego. Ela me olhou e disse: tem mais, muito mais. E eu entendi. Entendi que agora eu era o portador, o mensageiro, que por alguma razão que eu não compreendia, eu era o canal entre 2 mundos. Mas junto disso, veio a ameaça, porque nem todos os que falam do outro lado querem justiça. Alguns querem vingança. E é disso que eu vou falar na próxima parte, parceiro. Se tu tá aí comigo até agora, se prepara-me porque o que vem pela frente vai gelar tua espinha. A estrada tá só começando. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Aquela história do menino, da mulher de branco, da mensagem entregue. Parecia que eu tinha encerrado um ciclo, né? Que podia botar o caminhão na pista, tocar a vida e esquecer aquilo tudo. Só que não. Foi só ali que eu entendi. Eu tinha aberto uma porta. E diferente das estradas que a gente percorre com começo, meio e fim, essa estrada aí do outro lado, ela não tem acostamento e nem sempre tem volta. As noites começaram a pesar. Sabe quando o sono vem, mas o corpo não relaxa? Eu dormia, mas parecia que estava sempre com alguém me olhando. E às vezes, estava mesmo. Uma vez parei num posto de gasolina lá para os lados de Mossoró, daqueles no meio do nada, onde o vento canta no ouvido e os grilos fazem mais barulho que rádio de caminhão velho. Encostei a cabeça no volante, só para descansar os olhos uns minutinhos. Quando abri, lá estava ela, de novo. A mulher do vestido branco. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Atrás dela, de pé no escuro, tinha uma figura. Um homem. Alto, magro, com um chapéu grande cobrindo o rosto. Não dava para ver os olhos. Mas eu sentia. O olhar dele queimava, como se quisesse me furar por dentro. Ela falou: esse aí não quer paz, Zeca. Ele quer levar. Levar quem? Perguntei com a voz trêmula. Você. Senti meu coração pular no peito como um motor falhando na ladeira. Tentei ligar o caminhão, mas o motor não pegava. A chave girava e só fazia um clique seco. Olhei de novo para o retrovisor. Só o breu. Fiquei uns bons minutos ali, travado. Quando o motor pegou, finalmente eu dei partida e nem olhei para trás. Dirigi a madrugada toda, até o sol nascer por trás das dunas de areia, perto de Galinhos. Ali parei e chorei. Chorei como criança assustada, porque foi ali que eu percebi. Nem todo espírito quer ajuda. E nem todo chamado é pedido de socorro. Às vezes é armadilha. A partir dali, comecei a evitar dormir sozinho. Encostava em posto cheio, perto de outros caminhoneiros. Mas isso não adiantava muito. A mulher de branco seguia me aparecendo como se fosse uma guia. E cada vez que ela vinha, era para me apontar mais uma dor,
Mais um segredo enterrado, mais um morto que não descansava. Certa vez, ela me levou até a cidadezinha de Jandaíra. Nunca tinha passado lá, mas o nome me veio num sonho. Vi a igreja, o cruzeiro e uma voz dizendo: a verdade está sob o altar. Fui, curioso e apavorado. Cheguei numa igreja simples, antiga, com cheiro de madeira velha e cera de vela. Lá dentro, só o padre. Um homem idoso com cara de quem já viu coisa demais na vida. Me aproximei sem saber como explicar o que eu estava procurando. Ele olhou para mim e falou, como se lesse meus pensamentos: ela mandou você aqui, né? Fiquei parado, sem ação. A mulher de branco. Ela aparece quando os esquecidos precisam de voz. Sentei num dos bancos da igreja, o corpo mole, como se o peso do mundo tivesse pousado nas minhas costas. Padre, o que tem aqui? Ele respirou fundo. Em 1942, houve um crime aqui. Um padre antigo, o antecessor do meu antecessor, escondia meninas grávidas no porão da igreja. Diziam que era caridade, mas a verdade era outra. Meu estômago embrulhou. Ele fazia o mal com elas. O velho assentiu com lágrimas nos olhos. E os corpos foram enterrados aqui mesmo, sob o altar. Nunca ninguém teve coragem de abrir. Nem a polícia quis mexer. Diziam que era boato. Mas a mulher de branco, ela sabe. Saí dali com o coração espremido. Não consegui dormir aquela noite. Sonhei com uma daquelas moças. Ela me pedia para contar ao mundo, para não deixar o silêncio enterrar de novo a memória delas. Então é isso que eu faço agora. Conto. Conto porque parece que minha missão virou essa. Ser a voz dos que não têm mais boca para gritar. Ser o ouvido que escuta o que os vivos não querem ouvir. Mas, meu irmão, isso cobra um preço. Minha família se afastou. Meus amigos acham que eu pirei. Tem gente que nem olha mais nos meus olhos. Dizem que tem coisa lá dentro, que não é desse mundo. E às vezes, eu acho que é verdade. Eu mesmo quase não me reconheço mais. Me olho no espelho e vejo reflexos que não são meus. Ouço vozes quando ligo o rádio. Sinto o cheiro de vela queimada onde não tem vela acesa. E às vezes, escuto o nome dos mortos sussurrado no vento. E o pior, agora eu vejo que a mulher de branco está mudando. Ela está mais fria, mais distante, como se tivesse virado só um vulto. Ou talvez, como se outra coisa tivesse tomado o lugar dela. Porque agora, quem me aparece não fala, só aponta. E o que ela apontou da última vez me deixou sem chão. Ela apareceu na cabine do caminhão sentada no banco do carona, como sempre. Mas seu rosto estava coberto por um véu escuro. Ela ergueu o braço e apontou para uma caixa que eu nunca tinha visto. Estava embaixo do banco, um envelope amarelado, com meu nome escrito à mão. Abri. Dentro tinha uma foto. De mim, dormindo, no meu caminhão. Alguém tirou aquela foto. Alguém que estava comigo, quando eu achava que estava sozinho. Atrás da foto, uma frase rabiscada. Você já passou do limite. Foi aí que percebi, tinha alguém, ou alguma coisa, me vigiando. Alguém que não gostava do que eu estava fazendo. Alguém que queria me calar. E talvez já estivesse conseguindo. Eu comecei a esquecer datas, nomes, lugares. Perdi um dia inteiro, como se tivesse apagado. Dormi em um canto e acordei em outro, sem saber como fui parar lá. A estrada deixou de ser só asfalto e poeira. Virou um caminho entre o mundo dos vivos e dos mortos. E eu fiquei preso no meio. Na próxima parte eu vou contar para vocês como isso tudo chegou ao ponto sem volta. Mas já vou avisando, o que vem a seguir não é para qualquer um. Então segura firme que o caminhão tá pegando ladeira. Você já parou para pensar que tem coisa que a gente escuta e nunca mais consegue desescutar? Pois é. Tem história que gruda feito poeira de estrada molhada, que a gente passa a mão e só espalha mais. E foi nesse ponto que eu cheguei. Não era mais só ver vulto ou ouvir sussurro. Agora parecia que tudo o que eu era estava ficando para trás. Como se aquele caminhoneiro que só queria entregar carga e ver o Brasil sumisse a cada curva. Foi quando eu resolvi fazer uma coisa que evitei a vida toda. Voltar. Voltar para a cidade onde nasci,
onde fui moleque e aprendi a dirigir em cima de um caminhão velho do meu pai. Cidadezinha pequena lá no sertão do Rio Grande do Norte, onde o tempo parece andar mais devagar que jegue cansado. Chão rachado, céu ardendo, cheiro de terra quente subindo do asfalto. E eu ali, descendo da boleia, com um aperto no peito e um monte de lembrança querendo escapar pelos olhos. O nome do lugar era Lagoa do Seridó. Não tem nem 3.000 almas morando ali. Mas o cemitério... o cemitério parecia crescer cada vez que eu passava. Como se fosse engolindo gente e esticando o muro para caber mais dor. Ali foi onde minha mãe foi enterrada. Meu pai também. Mas nunca tive coragem de visitar os dois. Sempre dizia que era falta de tempo, que a vida na estrada não deixava, mas no fundo era medo. Medo do que eu ia encontrar, ou do que ia me encontrar. Entrei no portão do cemitério com o coração batendo igual motor batido. O sol estava forte, mas fazia frio. Aquele frio que não vem do vento, mas de dentro. O silêncio era tão grosso que dava para cortar com faca. Só o rangido do meu coturno na areia seca. Cheguei na lápide da minha mãe. Nome escrito torto, mármore rachado, flor de plástico desbotada. Me ajoelhei e pedi desculpa. Por ter sumido, por não ter vindo antes. Por tudo. E foi aí que eu ouvi. Demorou, meu filho. A voz era a dela, igualzinha como eu lembrava. Me virei num susto, mas não tinha ninguém. Só a sombra de uma cruz projetada no chão. Mas mesmo assim, eu sabia. Era ela. E aquilo foi só o começo. Naquela noite, me hospedei num quartinho simples que aluguei com uma senhora chamada Dona Marisete. Ela morava sozinha numa casa antiga, cheia de imagem de santo e com cheiro de lavanda vencida. Quando contei por alto o que eu andava vendo e ouvindo, ela me olhou séria e disse: "Tem gente que nasce para ouvir o que os outros calam, mas você, Zeca, você está indo fundo demais." Eu ri sem graça e disse que só queria um pouco de paz. Ela respondeu: "Paz, meu filho, não se encontra em canto nenhum. Paz se conquista, e às vezes o preço é alto demais." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça, e não demorou para tudo piorar. Na madrugada acordei com um barulho de passo no corredor. Levantei devagar, achando que era Dona Marisete indo ao banheiro. Mas quando abri a porta, o corredor estava vazio, escuro e frio. Um frio que me cortava os ossos. Fui seguindo os passos que agora ecoavam como se viessem de dentro das paredes. A cada passo, as vozes aumentavam. Eram várias. Algumas choravam, outras gritavam, outras sussurravam meu nome. No fim do corredor, vi uma porta entreaberta. Lá dentro, uma vela acesa iluminava o rosto de uma criança. Menina, olhos grandes, fundo com a pele pálida feito cera. Ela me olhou e disse: "Zeca, você precisa parar." Parar o quê? De escutar o que não é para escutar. Mas eu não escolho escutar. Mas escolheu continuar. E foi aí que ela desapareceu. A vela apagou sozinha, e o quarto ficou vazio. Voltei para o meu quarto sem entender nada, mas algo dentro de mim dizia: aquilo era um aviso. No dia seguinte, voltei ao cemitério. Algo me puxava para lá, só que dessa vez eu decidi descer. Isso mesmo, no fundo do terreno, atrás de uns túmulos abandonados, tinha uma pequena escadaria de pedra. Nunca tinha notado antes. Era como se só tivesse aparecido agora. Desci, com uma lanterna na mão e o coração na boca. Os degraus levavam a uma cripta. As paredes eram de pedra úmida. Tinha cheiro de mofo, vela derretida e algo mais. Um cheiro doce. Doce demais. Enjoativo. Lembrava perfume antigo. Ou sangue velho. Lá embaixo encontrei uma sala com ossos espalhados, velas apagadas e uma parede toda rabiscada com nomes. Um deles me chamou a atenção. José Cassiano da Silva. O nome do meu avô, que desapareceu sem deixar rastro. Tremendo, passei o dedo nas letras. Quando toquei no nome, ouvi um estalo. E a parede começou a se mover. Atrás dela tinha um quarto pequeno. E no centro, um espelho. Mas não era um espelho comum. Ele refletia a mim, só que de olhos fechados. Como se eu tivesse morto. Assustado, dei 2 passos para trás. E aí, vi.
Atrás do reflexo, estava ele, o homem do chapéu. De novo. Dessa vez ele falou: "Você quer ver? Então vê." O espelho quebrou. Um vento gelado me empurrou para trás. E por um segundo, eu apaguei. Acordei do lado de fora, no meio dos túmulos, deitado no chão com a roupa suja de terra. Uma senhora me abanava com um leque. "Moço, o senhor está bem?" Demorei a responder. Meu corpo doía, minha cabeça latejava e minha alma... Essa estava estilhaçada. De lá para cá, nada foi mais como antes. O caminhão virou abrigo, mas também prisão. A estrada deixou de ser só caminho. Agora era palco. E eu, o ator principal de um drama que ninguém mais via. E o pior, eu sabia que não tinha terminado. Sabia que o homem do chapéu ainda estava por perto. E que aquele espelho mostrava mais que um reflexo. Mostrava o meu destino. Mas antes de encarar isso, eu precisava de respostas. E para isso, eu ia ter que voltar ao lugar onde tudo começou. Mas isso eu te conto na próxima parte. Porque o que vem agora é o fim da linha. E o fim costuma ser só o começo. Oxe, cabra da peste, chegou a hora de a poeira baixar e o Zeca Estrada botar as cartas na mesa. Depois de tanto perrengue no meio daquela cidadezinha do Rio Grande do Norte, a gente vai ver como é que o final dessa história se desenrola. Segura aí que o bicho vai pegar, mas prometo que no fim vai dar para respirar melhor. Então voltei para o cemitério naquela manhã quente, o sol batendo firme, aquele cheiro de terra seca e mato queimado no ar. Cada passo que eu dava, sentia o coração apertado, como se o passado todo estivesse grudado no chão, me puxando para trás. Aquele lugar, que já tinha sido só silêncio e pedra fria, agora era um palco onde as memórias dançavam. Mas eu precisava resolver tudo, encarar a verdade e dar um jeito nessa confusão toda que eu me meti. Primeiro encontrei Dona Marisete na porta da casa dela. A senhora parecia saber que eu ia voltar. Com aquele olhar firme e voz baixa, ela disse: "Zeca, o que a gente enfrenta no cemitério não é só coisa de morto, não. É coisa que vive dentro da gente. Tem que ter coragem para olhar no espelho e ver o que está escondido." E eu pensei, é isso mesmo. Eu estava fugindo de mim mesmo o tempo todo. Naquele instante, entendi que o medo que sentia não era do homem do chapéu, nem dos fantasmas que eu escutei. Era medo de encarar quem eu sou de verdade. Com a ajuda da Dona Marisete, que me deu um livro velho com histórias do povo da cidade, comecei a entender que aquele homem do chapéu tinha sido um antigo morador, um homem marcado pela dor e pela injustiça. Ele não queria só me assustar, ele queria me contar a história dele, a história que ninguém quis ouvir. Naquele livro, li relatos de um homem que perdeu a família e, no desespero, fez coisas que o condenaram. Sua presença no cemitério era um aviso, um pedido de justiça que ficou preso no tempo. E foi aí que a ficha caiu. Eu não estava só enfrentando os meus próprios fantasmas. Eu estava encarando os fantasmas da cidade, das pessoas que foram esquecidas, deixadas de lado. Decidi então fazer algo que jamais imaginei. Fui até a prefeitura e conversei com o prefeito da cidade. Expliquei a situação, contei das histórias que ouvi, dos recados que recebi. Ele ficou meio desconfiado, mas decidiu ouvir. E juntos, organizamos uma revitalização do cemitério. Reformamos as lápides, limpamos o mato, colocamos placas com os nomes e histórias dos moradores antigos. Foi um trabalho pesado, mas a cidade toda se envolveu. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, aquela energia pesada que eu sentia foi se transformando. O cemitério deixou de ser um lugar de medo e virou um lugar de memória, de respeito. E eu, que cheguei ali com o peito apertado e a alma cansada, encontrei um pouco de paz. Não aquela paz de esquecer o passado, mas a paz de entender que carregar as histórias da gente é parte do caminho. Nas noites seguintes, voltei a ouvir aquelas vozes, mas agora não eram sussurros assustadores. Eram histórias, risos, memórias. O homem do chapéu? Ele apareceu uma última vez me olhando com um sorriso triste antes de desaparecer na névoa da madrugada. Foi como se ele tivesse finalmente encontrado descanso. E eu? Eu voltei para a estrada.
Mas não aquele Zeca que fugia do passado. Agora eu levo comigo as histórias, as dores e as lições daquela cidade. Levo no peito e no volante, porque no fundo, a estrada é isso, uma viagem pela vida, com tudo que ela tem de bom e de ruim. Aí, cabra, se você chegou até aqui, quero te dizer uma coisa. Essas histórias não acabam nunca, não. Elas só esperam a gente prestar atenção para contar o que tem dentro delas. E eu tô aqui para isso, para dividir com vocês esses causos que fazem o coração bater mais forte. Pois bem, meu amigo, vamos seguir essa prosa, que a estrada não para e a história continua a desenrolar. Depois daquele trabalho todo no cemitério, aquela energia que era tão pesada foi mudando, se transformando numa coisa mais leve, quase como um alívio para a alma. E vou te falar, foi estranho, mas bom ao mesmo tempo. Sabe quando a gente sente um peso sair das costas? Pois foi isso que rolou com a cidade e comigo também. O pessoal começou a frequentar o cemitério não com medo, mas com respeito, levando flores, lembrando dos antepassados com carinho. O clima que antes era de silêncio desconfortável, agora tinha um sentimento de presença, mas daquela presença boa, que acolhe e protege. Eu, que sempre andei pela vida com o coração meio fechado, comecei a ver que não era só o cemitério que precisava ser cuidado, era a gente mesmo. Os mortos ali enterrados tinham deixado histórias, ensinamentos, e a gente muitas vezes nem se dava conta disso. Cada lápide, cada nome, era um pedaço da vida da gente, da cidade, da história que a gente carrega. E olha só que coisa, em meio a tudo isso, conheci muita gente da cidade, pessoas simples, mas com um amor tão grande pela terra delas que dava gosto de ver. O seu Joaquim, que tinha uns 80 anos, contava causos da infância dele. Histórias de quando a cidade ainda era pequena, com pouca gente e muita esperança. Ele dizia que o cemitério, apesar de assustar quem não conhecia, era o lugar onde ele sentia a presença da família dele mais forte. Foi esse jeito de encarar a vida que me ensinou muito. Porque o medo, que parecia tão grande no começo, foi ficando pequenininho quando a gente olha de perto. E mais do que isso, entendi que o respeito pelas histórias dos outros é o que faz a gente crescer de verdade. Agora, falando de mim, meu amigo, confesso que saí dali diferente. A estrada continua, a gente segue viagem, mas com um olhar mais atento para tudo que passa perto. Aprendi que tem coisa que a gente não vê, mas sente. E que ouvir essas vozes, mesmo as que vêm do silêncio, é parte do aprendizado de viver. E claro, não podia faltar aquela sensação boa de dever cumprido, de ter ajudado a trazer um pouco de paz para um lugar que por tanto tempo parecia carregado de tristeza. Sei que a história não acabou, porque a vida é feita de capítulos. Uns terminam, outros começam. Mas posso dizer que aquele pedaço da cidade do Rio Grande do Norte nunca mais foi o mesmo. Então, para você que está aí do outro lado da tela, escutando essa prosa de um caminhoneiro que carrega mais histórias do que carga no caminhão, quero deixar um recado especial. Não deixe de valorizar as histórias que o mundo tem para contar, mesmo aquelas que parecem assustadoras, porque é no meio do medo que a gente encontra coragem para crescer. Se gostou desse causo, se sentiu o arrepio na espinha, não esquece de dar aquele joinha maroto no vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história que eu trago aqui do asfalto, das estradas e das estranhas paradas pelo caminho. E deixa seu comentário, porque eu quero saber de você também. Já teve alguma experiência parecida? Já sentiu aquele frio na barriga numa noite escura? Conta pra mim que a gente troca ideia e fortalece essa corrente. O mundo é cheio de mistério, meu amigo, e eu tô aqui para desbravar ele junto com você. A estrada chama, o volante tá na mão, e a gente segue firme, sempre buscando a próxima história, o próximo encontro, o próximo aprendizado. Valeu demais pela companhia. Até o próximo causo. E não esquece, inscreve-se, curte, comenta. Isso aqui é pra gente que gosta de história boa, contada na voz do Zeca Estrada, direto do coração do Rio Grande do Norte. Forte abraço e pé na estrada.